Gravando, muito bom. É que teve um dever de casa, não foi? Não sei quem conseguiu, quem ganhou a bênção. Wellington foi um deles. Quer falar logo, Wellington, seu versículo? Era 1 Coríntios 10:13, né? Sim. Não sobreveio a vocês tentação alguma que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas se vocês forem tentados, ele providenciará um escape para que o possam suportar. Amém. 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 Parabéns. Quem é o próximo? O próximo fica para a próxima. Ah, Solange? Solange? Bom, eu não gravei, Uhum. mas eu botei na minha casa colado em tudo quanto é canto. Para mim, quando entrar em alguma tentação, com certeza eu vou lembrar. Está gravado aqui. Muito bom, irmã. Você já falou comigo no domingo sobre o supermercado, né? Sim, sim. Então, vamos passar para Valnei. Não, eu só queria dizer que eu faço minhas as palavras do irmão Wilton. Como assim? Ele já representou. Não vale não. Valnei, Valnei. Saiu-se bem, hein, Valnei? Perdão, gente. Valnei, espera. Então, o que a gente sabe? O Wellington nos ajudou a mostrar que é possível, né? Com certeza. Sim. Me perdoe, Wellington, que eu vou falar agora. Porque se o Wellington consegue, qualquer um consegue. Eita. Sabe que eu não sei se eu já quer falar? Não, só eu comecei, mas em inglês, claro. Ela ainda não tem tudo memorizado, mas no temptation has no temptation has overtaken you that isn't common to man. God is faithful, and that's I can't go any Muito further. bem. Ela tem uma melodia, eu estou estudando, eu comecei ontem, então, essa semana eu vou lembrar, porque eu tenho outra memória. Então, isso é muito bom. Eu estava conversando com a Holly sobre, para mim, às vezes é mais fácil criar uma musiquinha, que a musiquinha entra e a gente grava com a melodia da musiquinha, se você conseguir. Verdade. Tem muitas melodias por isso. Ele não só um pastor incrível, missionário também, ele é músico, ele é um profissional de música. Bom, Ele sabe. profissional não, mas gosto de cantar. Tinha mais alguém? Levantou o dedo? Wellington? Sim, eu ia falar justamente isso, que a música é uma das técnicas para lembrar. É fazer com o versículo que você quer, fazer uma musiquinha aí e cantar, e você vai acostumando. Depois, outra técnica, que é a que eu uso, é aí dividir em 3 partes e tomar a primeira letra, que seria a N, não sobreveio vocês. Então, lembrar só dessa parte. A segunda seria com E. Começa com a E. Deus é fiel. Ele, entendeu? E a terceira seria a M. Mas, então, você lembra dessas 3 partes. E a quarta é escutar aquele que fala no YouTube, a Bíblia. Aquele jornalista que fala a Bíblia. Pode escutar também. Escuta. Eu não fiz o meu dever de casa. Eu também não, Flavinha. Você não está só. Perdão. Eu acabei de colocar no grupo, eu tirei uma foto de uma Bíblia de estudo, acho que é a Bíblia de aplicação pessoal. E deixa eu ver se eu consigo ler aqui.
o que eles colocaram sobre esse versículo. E uma cultura repleta de depravação moral e pressões que induzem ao pecado, Paulo advertiu aos coríntios em relação à tentação. Ele disse, número 1, as tentações sobrevêm a todos, então não pense que você é diferente. 2, outros têm resistido à tentação, então você também pode resistir. 3, qualquer tentação pode ser resistida, porque Deus sempre mostra uma saída. Deus o ajudará a resistir à tentação, ajudando-o, em primeira parte, a reconhecer as pessoas e as situações que lhe causam problemas, a fugir de qualquer coisa que você saiba ser errada, a escolher fazer somente o certo, orar pedindo ajuda a Deus e a procurar amigos que amem a Deus, que possam oferecer ajuda quando você for tentado. Afastar-se de uma situação tentadora é o primeiro passo a caminho da vitória. Ele cita também 2 Timóteo 2, 22. Então, graças a Deus, embora o inimigo existe, Deus como já sabemos, Deus é muito maior e sempre existe um escape, sempre temos ajuda. Então, não há motivo para a gente desanimar, né? E vamos sempre perseverar que a vitória está logo ali. Vamos orar, então? Senhor Deus, Pai amado, nós agradecemos ao Senhor por esta noite. Eu agradeço, Senhor, por cada pessoa que está aqui, pelos sorrisos, pela amizade, pelo amor que existe entre nós, por tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. Já temos visto, Pai, o Senhor trabalhando, até vários pecados que já deixamos para trás, e que possamos sempre caminhar, sempre buscar a perfeição, sempre pedir a sua ajuda, saber que nunca estamos sozinhos, que sempre existe uma saída, que o inimigo existe, mas o Senhor está ao nosso lado, e com o Senhor ao nosso lado, a vitória sempre é possível. Obrigado, Senhor. Abençoe nesta noite o estudo da sua palavra. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Então, o que eu lembrei é que nós terminamos a primeira folha e vamos iniciar a segunda. Isso mesmo? Sim. Então, nós vimos aquela parte falando sobre o fim do diabo, seu fim, e agora, então, letra E, nossa luta contra o diabo. Algumas das passagens de hoje já vimos em aulas anteriores. Vamos agora até para Judas, versículos de 8 a 10. Até deixa eu ir dando as passagens para vocês, né? Quem pode ler em Judas? Solange, não. Sônia. E a Márcia também levantou o dedo. 1 Pedro 5, 8 e 9. Então, Ricardo pode ficar com Tiago 4, 7. Vou dar 1 Coríntios 10, 13 para o Wellington. Deixa eu ver aqui. Laodiceia, você pode ficar com uma passagem grande aqui. Efésios 6, do 10 ao 18. ¿Puedo repetir cuál es que eu tenho que ler? Está no número 3 na folha, se você tiver a folha ali, mas eu vou chamar na hora. Marília? É o que ele decorou, né? Sim, exatamente. Por isso que a leitura dele vai ficar muito bem feita. Isso. Marília pode ser Hebreus 3. Carlos pode ser Hebreus 10. Pode ser? Pode. E Luísa, Provérbios 28. Quem? Valnei, Tiago 5, 16. Solange, Gálatas 6, 1. Daisy, 2 Coríntios 2, 11.
A Holly, 1 João 4:4. Ah, esqueci da Flávia. Flávia, Romanos 8:37. E aí deu um versículo, uma passagem para cada um. Vão ter tanta gente no time, tanta gente para entrar em campo. É bom. Então, vamos começar. Judas 8, 9 e 10. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Então, não sei se vocês já estudaram essa cartinha, até seria uma ideia para estudar essa cartinha no futuro. É pequena, mas fala sobre falsos irmãos, irmãos que estão totalmente fora do caminho do Senhor, e um problema lá que é falta de respeito até pelo inimigo. Não vamos honrar nem adorar o inimigo, mas devemos respeitar, né? Eu acho que em qualquer competição, né, ou conflito, você tem que respeitar seu inimigo, senão você dá vantagem para o inimigo. Então, vamos respeitar e saber que ele existe, que ele é perigoso, né, que ele quer nos derrubar. Não vamos ficar com medo, mas vamos saber que nesse adversário ele é valente e temos que ficar atentos e vigiar, certo? Mais alguém? Algum comentário nessa parte? Vamos então para 1 Pedro 5, 8 e 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Muito bem. Até interessante que algumas coisas que Pedro fala aqui têm a ver com o versículo que vocês estão memorizando, que Paulo passou para os coríntios. E até algumas coisas que eu acabei de falar, né? Se o diabo é como um leão, aqui no Brasil não temos leões, né? Mas todo mundo sabe que é um animal feroz, um animal perigoso. Então, qual deve ser nossa atitude? Ficar alertos e vigiar, né? Estejam alertas e vigiem, porque ele está procurando quem possa devorar. E aí me faz lembrar, acho que todo mundo já viu vídeos, né, do leão quando ataca, que sempre procura o mais fraco, né? O que fica longe do rebanho, né, do grupo. Então, vamos ficar juntos, né? Vamos ficar atentos, né? Para não sermos o almoço de ninguém, né? E número 9, aqui também é interessante, né? Resistam-lhe. Significa o quê? Nós temos à nossa disposição, né, uma possibilidade de não ser uma presa fácil. Nós podemos resistir. Se ele fala para resistir, é porque resistir é possível, né? Então, se alguém fala... Com a ajuda de Deus, né? Sim, com a ajuda de Deus, mas essa ajuda de Deus também é a gente querendo, né? Deus não vai fazer por nós. Ele nos ajuda. Ele está vai fazer ali, com nós. Mas com a nossa procura, né, com o nosso desejo, ele está sempre ali ao nosso lado. Então, resistam-lhe
E até fala, permanecendo firmes na fé, porque ali sim mostra nossa confiança em Deus, né? Que fé é a confiança em Deus. E aí, então, no final do 9, lembra 1 Coríntios 10, 13, né? Que outros irmãos também estão passando por dificuldades. Não pensa, né, que é nossa tendência, né, como seres humanos, né? Ninguém sabe o que eu estou passando, né? Ninguém está passando por um problema como esse, né? O meu problema é muito grande, minha dor é muito forte, né? Mas não somos exclusivos, né? Valnei? É justamente o que o senhor está falando aí, às vezes passa por algum tipo de problema e às vezes a gente pensa, caramba, pô, que luta, que situação difícil. Mas é interessante que a Bíblia ela te mostra que não é só você, são vários irmãos passando por vários tipos de problema, entendeu? Então, quer dizer, tem que ter a fé, né? E você às vezes vê muita pessoa murmurando, tem muitos que até desistem da caminhada, porque passa por certo tipo. Eu sei que não é fácil para ninguém, que eu também tenho minhas lutas, e sei que é difícil, entendeu? Mas quando você lê um versículo desse, aí você fala, caramba, realmente para ser um cristão não é para os fracos mesmo, não. Tem que ter perseverança mesmo. E a Bíblia, você passa por dificuldade, mas ela também te mostra que há vários irmãos passando pela mesma situação. A gente tem que perseverar. E em parte aí, Valnei, você falou uma palavra, não é para os fracos. Mas lembra que Paulo disse, quando sou fraco é que sou forte. É porque eu preciso, vamos dizer, da fraqueza que me mostra que sozinho eu não vou conseguir, né? Então, essa fraqueza é boa quando me leva a Deus. Essa fraqueza é boa quando me leva a procurar os irmãos. E eu vejo que a gente procura os irmãos por vários motivos. Agora estou pensando em pelo menos 2 motivos. Um é que o irmão ora por nós, nos dando só aquele apoio, né? Mas também que o irmão que já passou por um problema parecido, ele tem como nos dar conselhos, né? Fala, não, se isso aconteceu comigo, eu fiz assim, 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 né? Isso aconteceu comigo e quando menos eu esperava, passou, né? Então, tenha coragem, né? Não desanima, que é assim mesmo. Que só em saber que outros estão passando por algo parecido já nos dá força. Né? Dá consolo. Porque às vezes a pessoa pensa que é uma pessoa maluca, né? Vamos dizer, puxa, como é que eu estou ficando assim? Não, mas isso é normal, isso faz parte, né? Agora, tenha sua fé em Deus, né? Permaneça na sua fé, que isso vai passar. Muito bem. Então, Tiago 4, 7. Eu gosto muito desses versículos em 1 Pedro 5 e Tiago 4, quando falamos sobre o diabo, eu sempre lembro dessas passagens. Tiago 4, 7 diz, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Isso. Então, lê de novo, Ricardo. Tiago 4, Só para confirmar, hein? Isso. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Muito bem. Então, olha aqui, basicamente 3 frases e eu vou jogar para vocês agora. Qual a ligação entre essas 3 partes, né? O Wellington até falou, se fôssemos gravar esse versículo, né? Já pode dividir em 3 partes. Então, a primeira parte portanto, submetem-se a Deus. A segunda, resistam ao diabo. A terceira, e ele fugirá de vocês. Parece 3 coisas separadas, mas pelo menos eu vejo um elo entre cada parte. Vocês também estão enxergando? O que vocês pensam? Um processo. Um processo, tá bom.
Laodiceia, queria falar também? Não, exatamente isso, um processo, e isso que você falou. É isso aí. Então, a primeira parte Eles aqui, formam um submetam-se a elo. Deus, submetam-se a Deus. É um Que passo a passo. se submeter a Deus tem a ver com a tentação. Te dá força. É que se a gente se submeter a Deus, a gente vai estar de acordo com a palavra e vai ter força para não pecar, né? Aham. Então, Exato. e agora estou lembrando que uns 15 dias atrás nós tivemos a aula falando sobre o diabo, pessoas pensando que o diabo é muito forte, que ele vai nos pegar ali na esquina. Mas aqui, de novo, olha o que diz. Resistam-lhe o diabo, quer dizer, ele pode ser resistido, e até tem a terceira parte, que é o quê? A gente resistindo, a Marília Ele fez foge. Ele foge. Mete o pé. Mete o pé. Mete o pé. Não é interessante? Gostei dessa. Não é? Ele é o leão, mas eu não sei muito sobre leões, mas também eu acho que eu já vi se dá, faz muito barulho, né? Às vezes o leão vai embora, né? Ele não vai ficar ali. Então, submetam-se a Deus, resistam o diabo, ele foge. Então, o problema acabou. E até podemos ver aqui aquela outra parte que nós já falamos sobre Tiago capítulo 1, que a tentação vem do inimigo, mas também vem de nossos próprios desejos, né? Que o diabo aproveita de nossos desejos e usa nossos desejos contra nós, né? Então, se nós estamos resistindo o diabo, o nosso desejo é nos submeter a Deus, o diabo já perdeu, né? A porta aberta não existe mais para ele. A porta já se fechou. Então, ele vai para outro freguês, né? Vai procurar outro canto onde encontra mais facilidade. Não é assim? Pode-se, irmão Léo, Sim. pode-se fazer uma comparação mais ou menos assim com o que Jesus passou lá né? A Mateus tentação. 4. Uhum. E, claro. Até nós Isso, vamos ver essa parte quando chegamos na próxima parte dessa folha. Onde é? Aqui letra número 3 aqui, fala sobre Mateus 4. Quando Jesus fala, está escrito, poderia se comparar Jesus se submetendo a Deus, né? E resistindo ao diabo, né? As duas coisas. Porque, novamente, uma coisa que nós falamos, o diabo é o pai da... Mentira. Mentira. Como é que se acaba com a mentira? Com a verdade. Com a verdade. Onde está a verdade? Não está aqui a verdade? Isso, na Bíblia. Né? É como palavra. eu tenho essa lâmpada aqui, né? Levar essa lâmpada para qualquer lugar escuro, o que acontece com a escuridão? A escuridão Vai pode. clarear. Né? Não é a escuridão que apaga a luz, é a luz que clareia a escuridão. Né? E a verdade também acaba com a mentira. Né? Sim. Muito bem. Léo, sim. É como a Bíblia fala a respeito das armas, né? A gente deve devemos nos cingir com as armas de Deus que estão escritas na palavra dele. Então é como se nós fôssemos um guerreiro com as armas do Senhor, né? E o inimigo também vem com as armas dele, né? E a gente resiste até que ele vê que não dá para ele, como disse a Laodiceia. Marília. A Marília fez assim. A Marília falou Marília. mete o pé? Eu pensei que tivesse sido você. Não, foi a Sônia fala, ele mete o pé. A Marília. Foi a Sônia. a Sônia. Foi a Sônia? Ah, isso é coisa de carioca, eu vi logo. Não era da Marília nem da Laodiceia. Mas tudo bem. Muito bem, então, Wellington, vamos lá de novo. 1 Coríntios 10, 13. Está fechado.
1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação alguma que vocês não possam, além do que vocês possam suportar. E Deus é fiel. É melhor você olhar na Bíblia. Oi? É melhor você olhar na Bíblia. Eu acho que já errou alguma coisa. Não, sim. Não, mas eu sei de memória. Eu posso dizer. Como os homens, né, que não possam suportar. Deus é fiel. Ele não permitirá Pode ser, sem problema. Com tanto versículo aqui, me desconcentrei. Então, sem problema. Olha a Bíblia. Pode tirar uma cola, irmã. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que possam suportar. Então, começa tudo de novo. Começa do começo. É para eles decorarem, todo mundo. Vamos lá. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. Muito bem. Então, eu vou... Amém. Quero que vocês pensem um pouquinho. É a escola dominical. Peço que vocês pensem um pouquinho em desculpas que você já ouviu da boca de irmãos ou de outras pessoas e desculpas que já saíram da sua própria boca. Uma das desculpas que eu ouço, eu creio que eu já usei também, é que a tentação foi forte demais. Né? Eu não pude resistir, né? Eu sou humano, né? Eu sou homem, e aí? Né? Mas olha o que diz aqui, Deus é fiel. Então, quando eu falo que a tentação foi forte demais, eu estou dizendo que ou que Deus não é fiel, ou que Deus é fraco. Se eu acredito que Deus é fiel e que Deus é forte, então não existe uma tentação forte demais, né? Porque Ele não vai permitir que nós sejamos tentados além do que podemos suportar. Até junto com a tentação, Ele vai providenciar um escape para que a gente possa ter uma saída. Né? Então, olha, tanta promessa, e não só promessa, mas realidade. Né? Que uma promessa de Deus é uma realidade. Então, é assim. Então, eu falo que é uma má notícia e uma boa notícia. Quero ouvir a má notícia e a boa notícia, que é a mesma notícia. Sabe qual é? Que a culpa é sua. A culpa é sua. É verdade. Então, quando eu reconheço que a culpa é minha, isso é ruim. Porque eu fico triste, que quem errou, quem falhou foi eu. Mas se a culpa foi minha, isso é uma boa notícia, porque existe uma saída. As coisas podem mudar, né? Não depende de A ou B ou C. Se eu, né, confio em Deus, eu coloco a minha fé em Deus, eu busco a ajuda de Deus, eu peço a ajuda dos irmãos, existe uma saída. Então, essa é uma bela notícia, né? Uma notícia maravilhosa. Ninguém é obrigado a errar, né? Se você deita de noite e fica triste pelo ocorrido durante o dia, então, peça a Deus ajuda e amanhã será um novo dia e um dia de vitória. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Mona. Deixa eu só falar um pouquinho antes de você, Valnei. Fala. Eu penso que foi isso que o Valnei quis falar naquela hora. Que, quando ele falou assim, que não é para os fracos, não, né? Não são para os fracos, não, né? Justamente são aqueles que fraquejam e querem colocar a culpa que você falou, Léo, né? Que alguns falaram, foi forte demais, né? Eu penso que o Valnei quis dizer isso.
Não sei se foi isso. Foi isso, Valnei? Foi, sim. Isso que o irmão me falou agora, que o irmão Léo falou agora, me lembrou, acho que é domingo retrasado, uma mensagem que o irmão Heitor trouxe, né? Então, da gente ler mais a Bíblia, da gente orar mais, né? Porque quando se ler mais e se ora mais, você está mais fortalecido. Então, quando vem esse tipo de coisa, você tem como você passar por certas situações, porque você leu mais, você orou mais, e quando você lê menos e você ora menos, aí acaba acontecendo de querer acusar a Deus. Estou falando isso para os irmãos, não. Estou falando para mim. Sim. Estou falando para mim porque aquela mensagem que o irmão Heitor trouxe naquele domingo falou muito ao meu coração, veio muito ao meu encontro em relação a isso. E o que o irmão está falando me trouxe à memória, é aquela passagem. E quando você ora mais, você lê mais fortalecido você fica. Tomou sua vitamina. Isso aí. Sim, Solange. Também eu penso assim, se a gente for para uma situação que não é favorável e nós falar assim, não, eu vou lá porque eu sou forte, aí você está tentando a Deus e Deus não está contigo. Não é? Certo. Até tem aquela passagem no início de Gálatas, capítulo 6. Vou ler aqui, senão vou falar errado. Que fala para ajudar a pessoa, mas só para ir quem está preparado. Deixa eu ver aqui. Aqui, 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Por exemplo, Solange, que você está falando, não sei se isso é um bom exemplo, de repente você tem um exemplo melhor, mas eu já ouvi falar de homens, irmãos, né, que querem fazer a obra de Deus e querem ajudar as prostitutas, tirar as prostitutas do pecado. Mas acho que esse não é um trabalho para o homem de Deus, é para uma mulher de Deus, né? Para ela ir lá e ajudar essas mulheres que precisam de ajuda, que precisam da salvação, né? Ele pode achar que é forte, mas eu acho que não é papel para ele, né? Então, seria apenas um exemplo entre muitos, né? Uma pessoa que, sobre bebida, né? Uma pessoa que vai ajudar os outros tem que realmente estar apto e preparado, né? Muito bem. Mais alguém sobre 1 Coríntios 10, 13? Eu espero que agora vocês estão todos incentivados, encorajados para decorar para a semana que vem. Né? Então, vamos lá. Laodiceia, Efésios 6, do 10 ao 18, a passagem que o Ricardo já acabou de citar. Certo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, formando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Então, eu creio que nós poderíamos ficar pelo menos uma meia hora esmiuçando essa passagem, que tem uma riqueza, né, de informações para nós. Mas eu vou ver só alguns pontos. Em primeiro lugar, eu vejo mais uma vez que já foi falado em outras aulas, no 10, no 11, 12, nessa luta, dependemos de nossos esforços ou do poder de Deus? Do poder de Deus, não, dos nossos esforços. Isso, eu creio que são as duas coisas, né? Porque aqui fala, fortaleçam-se. E fala no versículo depois, vistam toda, né? E fala nossa luta. Então, é algo nosso. Mas, quando diz no 10, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, não é porque eu sou forte, né? Não é porque eu sou super crente, né? Eu sou um grande homem de Deus, não. Deus é forte, Deus tem poder, Deus nos ajuda, né? E com a força do Senhor é que vamos para essa batalha. Outra palavra que para mim também é importante quando nós falamos sobre o inimigo, no versículo 11, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Na Laodiceia tem uma outra tradução que fala o quê? Sobre... vou ler o 11, então. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, como é que o diabo trabalha? Com astúcia. Com astúcia. E essa palavra cilada, qual é o significado dessa palavra? Ele espera a brecha, armadilha, né? Armadilha. Eu me lembro uma vez na escola da Bíblia, um aluno me ensinou a palavra arapuca. Arapuca. Sim. Então. A tocaia também. Tocaia. Então, todas essas palavras mostrando o quê? Como que ele trabalha, qual é a estratégia? Ele é sujo. Estratégia suja. A Márcia falou que ele é sujo. Eu acho que ele é imundo. Verdade. Mas quer dizer que não é uma coisa, como se diz, de confronto, né? Não é que é mais sutil, né? Oculto, fininho. na escuridão. Seduzindo, né? Induzindo, né? Ele fica tentando a oportunidade. Linguagem de confronto. Né? Pelo que eu sei, muitas vezes a armadilha ou arapuca é que tem algo que... Tem uma isca. Isca, né? Isso. E o bicho vai tentar pegar, e aí que vem, né? E pega. Eu me lembro, eu não sei qual país que é, não sei se é na Índia, mas eu sei que tem algum lugar onde eles procuram pegar macacos. E o que eu li foi que eles pegam o coco, fazem um furo no coco e colocam uma comida lá dentro. E pelo tamanho do furo, o macaco consegue enfiar a mão, mas quando ele pega a comida que está lá dentro e tenta tirar, não dá mais para tirar pelo furo, que o furo ficou pequeno. E aí eles pegam o macaco que ele não larga a comida e com o coco na mão fica mais fácil de pegar o macaco. É isso mesmo, já li sobre isso também, Léo. Então, é como o diabo com a gente, né? A pessoa quer tanto o pecado, acha o pecado bonito e fica uma presa fácil. É verdade. Então, o que mais aqui? Depois, como já foi falado, aqui no 13 em diante, diz para vestir a armadura de Deus. E aqui também poderíamos ver item por item, né? Cingindo-se com a verdade. Já falamos, né, que é a verdade que combate a mentira. Couraça da justiça. Justiça quer dizer as coisas certas. E se nós estamos andando nas coisas certas, não vamos ser uma presa fácil para as coisas erradas, né? Já é uma proteção. Daí,
prontidão do Evangelho da Paz. E o que eu gosto muito de imaginar é no versículo 16, sobre a fé, que fala sobre o escudo. E pelo que eu sei, naquela época, lançavam as flechas, e às vezes até a flecha com fogo incendiada, e tinha um escudo muito grande, e tinha alguma coisa no próprio escudo para apagar esse fogo quando pegava no escudo. Então, você pode imaginar uma chuva de flechas inflamadas e os escudos lá formando uma barreira para proteger o soldado. Então, assim é o inimigo, né? Tentando nos pegar, mas com nossa fé em Deus. Até eu estou pulando um pouco, mas nós já vamos, provavelmente na próxima aula, falar sobre Gênesis 3, Adão e Eva. Qual foi o dado que a serpente lançou? Né? Deus falou, mas Deus mentiu. Deus está escondendo o que é bom de vocês. Mas quem ama a Deus, quem confia em Deus, já resistiu essa mentira do inimigo. E que mais aqui? Capacete da salvação, outra coisa que às vezes atrapalha o irmão é achar que já perdeu a salvação, é achar que já está fraco, então melhor desistir logo, né? Eu sei que eu vou cair, então melhor cair agora, né? Coisas assim. E já falamos sobre oração, e que a oração é, claro, nosso elo com Deus e nossa arma contra o inimigo. Quem mais gostaria de comentar sobre essa armadura do cristão? Alguém? A armadura, no caso, seria a palavra de Deus? Eu até pulei uma, Flávia, está no 17, né? A capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é interessante que de tudo que se fala aqui, a maioria das peças é para proteger o soldado. Mas a arma que é usada para atacar é a espada. E nós atacamos o inimigo com a palavra de Deus. Está escrito. Que a palavra a palavra de Deus como é que é? A espada do Espírito. Laodiceia? Aí completando 18, também fala, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, a oração também é, né, uma arma contra... Poderosa, isso. Eu vejo que a oração seria tipo a cobertura do bolo, né? Cobrindo tudo, né? Tanto é que a advertência aqui é orar em todo o tempo. Isso. Até fala, né? Aqui, olha, como se diz, a grandeza, né? Todas as ocasiões, toda oração, perseverando por todos os santos. Então, realmente engloba tudo, né? Como o Léo falou, é a cobertura do bolo. Eu lembrei agora de dois homens, né, da Bíblia. Um foi Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, porém, quando um momento diz que ele estava com a mente vazia, não sei, passeando, e ele pecou, né? E outro pode ser Daniel, não? Que foi para a Cova dos Leões? Daniel foi para a Cova dos Leões. Não foi Samuel, foi Daniel. Eu não ouvi falar que Daniel foi nenhuma história sobre tentação do Daniel. Mas eu escuto muito, porque eu não li a Bíblia toda, mas algumas coisas eu sempre escuto falar que Daniel foi um homem que orava muito.
Tá certo? Até foi por isso que ele foi para a cova dos leões, Fábio, que ele permanecia na oração, não parou de orar, e havia uma lei que não podiam orar, e mesmo assim ele continuava orando. Por isso ele foi punido. Não, é incrível porque a gente, quando é pequeno, quando eu era menor, assim, criança, eu lembro que na igreja a gente fica muito assim, o Davi, porque ele lutou com Golias, que as lembranças que eu tenho ainda é dessa época, né? E eu tinha isso muito forte. E agora, nesse exato momento, eu fiz essa comparação. Falei, poxa, legal. Pensei comigo. Davi teve um papel fundamental, óbvio, né? Mas o Daniel, ele orava. Então, ele foi livre de muitas ciladas e, quem sabe, muitas tentações, né? Com certeza. Porque ele podia fazer como Judas, negar a Deus ali e ajoelhar para poder agradar, mas não, a todo momento ele esteve ali forte, firme por causa da oração, né? É só um comentário que veio aqui na minha mente. Amém. Obrigada. E a armadura liga a Davi também, né? Davi era um guerreiro também, né? Era um rei, usava armaduras. Então, liga também, traz muita lembrança a Davi também, essa armadura. Tá bem. Olha. Sim, me batei muito 2 semanas atrás, quando você começou com o diabo. Eu acho que você sabe, porque ela fica quieta. Eu fiquei quieta todo esse dia, porque eu sabia o diabo, mas realmente o que eu realizei não tem cinza. É escuro ou não é escuro? É branco. Pode fazer essa descrição de o mal que o diabo ele faz. E não existe em todos os lugares. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou repetindo, mas eu repetindo porque eu estou vendo a minha vida. E esse primeiro dia, ainda hoje, é como um choque para mim, porque ela gosta muito dessa passagem, porque tem situações realmente onde ele pega atrás de mim ou no lado de mim, eu sou insegura sobre a situação, ele vai dar vantagem. Isso pode ser uma pessoa muito mal, quer me machucar. Então, esse tipo de atitude, esse colocar esse armor, esse armadura, armadura, essa é uma presença, não esse. Não porque ele melhorou, é mais poderoso. Não, ele tem dentro de mim Jesus, ele tem dentro de mim o Espírito Santo, vai me ajudar para primeiro essas fraquezas dentro de mim, mas também na fora daqueles querem me qualquer coisa para não querer lutar mais ou não fazer nada, vai correr. Então, é muito poderoso. Eu estou fazendo todo o dia agora essa passagem, porque é como, antes de eu começar o dia, eu tenho que colocar tudo isso. Muito bom. Sai preparada para a nossa guerra, né? A guerra é diária, mas graças a Deus temos essa armadura, temos esses recursos, então não ficamos desprovidos, né? Estamos protegidos. E até eu gosto como essa passagem começa, né? Geralmente, como a Flávia falou, graças a Deus eu fui criado na igreja. Eu me lembro também na escola bíblica dominical, estudando sobre a armadura e falando sobre cada peça da armadura. Mas, começando no versículo 10, quando ele diz, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, isso tudo vem do Senhor. Então, estou tentando enfatizar as duas coisas para mostrar que nós temos uma parte, mas tudo vem dele, né? Então, ele está conosco, ele é poderoso. Então, o inimigo existe, mas não precisamos ter medo, né? Devemos ficar atentos, devemos vigiar, devemos resistir, mas não precisamos ficar com medo.
de jeito nenhum. Luísa, levantou a mão? Então, eu tinha separado as principais palavras aqui da armadura de Deus, né? E eu coloquei verdade, justiça, a palavra de Deus, né, que está incluído nisso, lógico, oração, fé, vigiar. Então, eu acredito que minha internet já está instável de novo. Já apareceu aqui. Eu acredito que tudo isso, essa armadura, nós temos que vestir. Então, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que ser justos, nós temos que orar, nós temos que ter fé, nós temos que vigiar, e tudo isso baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a ter todas essas atitudes. Eu entendi mais ou menos assim, né? Amém. Amém. Graças a Deus, né? Por tudo isso que Deus nos dá e nós trabalhamos com Ele, né? Nessa luta. Muito bem. Eu vejo que todas essas passagens têm muito a ver, né? Com o nosso dia a dia. Vamos para Hebreus capítulo 3 agora. 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, novamente, uma passagem pequena, são só 2 versículos, mas muito recheado, né, de conteúdo aqui. Acho que também seria uma boa... Vocês não vão gostar. Eu vou falar que é uma boa passagem para memorizar. Porque olha aqui o que tem aqui. Cuidado, irmãos. Cuidado contra o quê? Para ter um coração perverso e incrédulo de se afastar do Deus vivo. Como é que isso poderia acontecer com o irmão? Eu vejo que pode acontecer pelas coisas do mundo, né? Do dia a dia, né? Se envolvendo no mundo. Mas até se envolver, Laodiceia, em parte, né? Com bebida, com farra, com roubo, sim. Mas acho que também com a casa, com o trabalho, com filhos, com lazer, né? São tantas coisas, né? Que podem nos afastar de Deus. E aí, então, no versículo 13, ao contrário, e aqui de novo entra o que nós falamos um pouco hoje, a ideia dos irmãos, né? Que eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Eu fico feliz que nós estamos aqui hoje como um grupo, né? A minha fala, encorajam-se. Como estava na sua, Marília? Do 13? Exortai-vos. Começa no 13. Pelo contrário, exortai-vos. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia. Tá bem, foi mutuamente que eu vi na sua. Exortai-vos mutuamente. A minha fala, encorajam-se uns aos outros. E aí fala, né, todos os dias. Olha aí, né? Como nós precisamos dessa comunhão. Não podemos abrir mão da comunhão. A comunhão é importante, a comunhão é fundamental, né? E quando? Durante o tempo que se chama hoje. É para já, hoje, né? Agora. E assim, ninguém vai ser enganado, quer dizer, endurecido pelo engano do pecado. Né? De novo, o diabo é o pai da mentira, o pecado engana, porque tudo é uma ilusão, né? Porque o pecado só parece bonito. É como, se podemos falar assim, algodão doce, né? Parece uma coisa tão bonita, mas é só
um pouquinho de açúcar só e logo vai embora, né? Verdade. O pecado promete, né? O diabo é o grande, qual é essa palavra? Estelionatário, né? Que ele promete, tem lábia e parece, mas depois você, puxa, olha como me pegou. Como eu caí nessa cilada. Uhum. Não faça isso, não. Né? Então, mais uma passagem para nos incentivar, Carlos, 10, do 23 ao 25. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E inspiremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém. Os mesmos temas sendo repetidos, né? Como o diabo é o mentiroso. Aqui volta a nos lembrar que o Senhor é fiel, né? Quem prometeu é fiel. Então, vamos em frente, pensando uns aos outros, incentivando uns aos outros, não abandonando as reuniões, como alguns fazem, mas ficando firmes até o dia final. Essa é a receita. E é interessante que não é segredo, né? Às vezes, um irmão sempre pegava meu pé e fala, olha, qual é o segredo aqui de uma vida em Cristo? Ele diz, segredo não é que você está falando, né? Não é segredo que está aqui, está escrito, né? Tem aquele ditado, né? Estamos com queijo e a faca na mão. Então, temos tudo. Não temos desculpa. Mas se não temos desculpa, temos a possibilidade, né? Temos a vitória na mão. Todo mundo quer vencer, né? Amém. Todo mundo quer final feliz? Sim. Sim. E aí também lembro de outro irmão que dizia, para o cristão, o final será melhor do que o começo. Uhum. Se o começo em Cristo já é bom, o final, melhor ainda. Melhor ainda. Glória a Deus. Isso, apesar das lutas pelo caminho, né? Aleluia. 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 Olha. Olha, vai começar a cantar já, né? Vai tocar o violino. O Wellington cantou para a gente hoje, né? Aleluia, aleluia. Sim. Muito bom. Vamos ler essas 3 passagens, depois eu vou comentar. Provérbios 28, 13. Luísa? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Esse áudio melhorou. Obrigado. Tiago 5,16. 5,16. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Gálatas 6:1, eu já citei, mas vamos ler de novo. Solange, olha mais para o microfone, está longe do microfone. Obrigada. Então, aqui eu vou ler o que está na folha. Diz, confessar o seu pecado, irmão espiritual, pode dar uma grande ajuda nesta luta contra o inimigo. E creio eu que para muita gente, muitos falham aqui.
que até, não sei, de repente é uma falha da própria igreja. Porque eu acho que, às vezes, nós chegamos na igreja, queremos chegar como santos, chegar como irmão fiel, a irmã, né, que está seguindo a Cristo. Então, a pessoa fica com medo, receio ou vergonha de falar sobre o problema. E quando não fala, está perdendo essa oportunidade de receber a ajuda da irmã espiritual, do irmão espiritual. Então, nós temos várias passagens na Bíblia que falam sobre a necessidade de confessar nossos pecados, não só a Deus, mas também a nosso irmão, porque ali ele pode orar por nós e também, como já falamos hoje, nos ajudar nessa luta, dizer, tenta assim, faça assim, né? Porque uma coisa é certa, se você já cometeu o mesmo pecado 2 vezes, 10 vezes, o que você está fazendo não está dando certo. Então, tem que mudar de estratégia, né? Tem que mudar. Então, precisa de ajuda. Então, ninguém é melhor para ajudar do que uma irmã experiente, né? Agora, quanto a confessar, temos que, infelizmente, também dizer que não vai falar para qualquer pessoa, né? Que, infelizmente, às vezes existe a fofoca dentro da própria igreja. Então, procure uma pessoa de confiança, uma pessoa já com uma certa bagagem, provavelmente, em quem você confia, mas não deixe de falar. Só porque é difícil para você, só porque existe a possibilidade de uma outra pessoa até falar, precisamos dessa ajuda. E um recurso que Deus nos dá que ajuda muito. Né? Que até, às vezes, só em você falar para uma outra pessoa, já aumenta a sua responsabilidade de lutar e de fazer a sua parte. Né? Vamos para 2 Coríntios 2:11. Eu gosto muito desta passagem também. Daisy? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as tuas intenções. Então, o que eu sublinho na minha Bíblia, essa última parte, Daisy, são 6 palavras, né? Pois não ignoramos as suas intenções. Isso está no Se a gente trocar e colocar no positivo, seria, pois nós sabemos as suas intenções. Se não ignoramos, quer dizer, sim, sabemos. Então, se nós sabemos como ele é, o que já falei da outra aula, né? Se ele sempre usa da mentira, se ele sempre usa de ciladas e armadilhas, então, vamos ser pegos de novo, né? Na mesma coisa, né? Se já vimos esse filme, não tem motivo para ser derrotado do mesmo jeito de novo. Então, graças a Deus, nós sabemos o que Deus oferece e também sabemos como o inimigo trabalha. 1 João 4:4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então, mais um versículo para memorizar, né, gente? Um versículo maravilhoso. Aquele que está em nós, que aquele fala vocês, mas em nós é o quê? Aquele que está em nós é maior do que quem? É maior. É maior do que aquele. Do que aquele que está no mundo. Então, o outro é forte? Astuto? Sim. Perigoso? Sim. Trabalhador, perseverante? Sim. Isso tudo, né? Mas maior aquele que está em nós do que o outro. Né? O outro Glória pode a Deus. ser
né? Mas Deus é muito, muito, muito maior. Então, Glória a Deus. temos esses recursos. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Até falando sobre isso, Romanos 8:37. Romanos 8:37, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Já memorizou, né, Flávia? Sim. É. Aleluia! Aleluia. Repete, Aleluia. Flávia. Grita, Flávia. Repete, por favor. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daqueles que nos amou. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Olha quantos sorrisos bonitos. Temos uma saída. Eu não sei se eu falei para vocês, eu gosto de esportes, sempre gostei. Desde criança, desde garoto, né? Tinha meus times e eu sofria tanto, né? Quando meu time perdia. E agora, depois de velho, eu prefiro ver o jogo depois depois do jogo, ver o replay, né? Vendo a gravação, porque eu sei quem ganhou. Se meu time ganhou, vale a pena assistir. Se meu time não ganhou, não vou ver. Né? Então, interessante. Então, quando nós falamos sobre o time de Jesus, nós sabemos que estamos no time que ganha, né? Já escolhemos o time certo. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Amém. Então, a gente para por aqui hoje. E semana que vem, letra F. Alguém mais algum comentário a fazer sobre essa parte? Algo que tocou? Alguma dúvida? Qualquer coisa? Boa noite, Alves. Não falamos com você hoje. Boa noite. Desculpa aí. Mas você chegou. Seja bem-vindo. Cheguei tarde hoje. Mas chegou. A condução é muito ruim. A observação... Fala, Márcia. A observação que eu tenho que falar é que aqui a letra E, a nossa luta é contra o diabo, né? E no final da aula nós estamos mais firmes, né? Mais, como é que se diz? Confiantes de que nós somos mais que vencedores, né? Isso. Aí, legal. Essa passagem, portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo que ele fugirá de vós. Geralmente, a gente sempre fala, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E agora, eu me lembrei... Não, eu fiquei assim, por quê? Submetam-se a Deus, Aí eu lembrei agora de quando a gente está vendo desenho com as crianças, às vezes vem um animal correndo atrás do outro, aí a pessoa fica assim parada, aí atrás dele tem um bem grandão e o outro sai correndo, né? Então, submeta-se a Deus, que aí ele vai... É verdade. É interessante a ilustração. Ele é o nosso pai. Nosso pai. É o pai, eu vou chamar meu pai. É isso aí. Legal. Gostei dessa... Eu tenho que vir muito com as crianças. Isso. Muito boa ilustração, Flávia. Interessante. Também gostei, Flávia. Que bom. Então, Alves, pode fazer a nossa oração para a gente encerrar? Amém. Senhor e soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa aula que tem nos dado, essas palavras, Senhor, o qual nos faz mais corajosos, mais perseverantes na nossa vida, nesse caminhar da tua palavra. Senhor Deus, abençoa os teus servos, Senhor, a cada um, Senhor, que estão nessa aula, Senhor, que tu possa guardar cada um, dar uma noite abençoada, nos livrando de todo mal, de toda enfermidade. Senhor, ensino com a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo, Senhor, porque
porque Tu é o nosso Deus, um Deus verdadeiro e fiel, e por isso estamos alegres. Obrigado por tudo. Amém. 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 Deus é fiel. Amém. Amém. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Aleluia.